Paz do Senhor, Samuel. Como que você está? Tudo bem com você? Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. Tu és bom. Curte a live, compartilha, manda para um amigo. Manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Vamos estar aqui orando, falando da palavra. Que bom, Samuel, que você está bem, viu? Glória a Deus, viu? Vamos orar, gente. Sem oração não tem como, né? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Pai querido, Pai amado, desde já eu quero te agradecer pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estar de pé. Eu quero te agradecer, Jesus, por mais um dia na tua presença. Oh Deus, se não fosse o Senhor, Pai, o que seria de nós? O que seria de nós, Deus, se não fosse a tua presença? O que seria de mim? O que seria dos teus filhos, das tuas filhas, se não fosse o Senhor cuidando, guardando, dando livramento, dando proteção, dando ânimo, dando força, Deus, dando vida para levantar, para estar de pé. Em nome de Jesus Cristo, Deus, a minha oração, Pai, que o Senhor venha dar força ao cansado, que o Senhor venha levantar o caído. A tua palavra diz, Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia, Pai, o fardo deste homem. Alivia, Senhor, o fardo dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo, trabalha na vida dela, trabalha na vida dele. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, porque o Senhor merece, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo nesta live. Se o Senhor quiser curar, Pai, cure. Se o Senhor quiser libertar, liberte. Se o Senhor quiser salvar, salve. Em nome de Jesus Cristo, faz, Pai, conforme a tua vontade. A minha oração, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu agradeço a todos, viu, que está aí curtindo, compartilhando, ajudando a live de igual forma. Hoje vamos falar de um tema, muito importante. O título, do tema que eu vou falar aqui hoje é o seguinte: sem arrependimento não há avivamento. Sem arrependimento não há avivamento. Eu quero que vocês abrem a Bíblia de vocês lá no livro de 2 Samuel. Eu sei que algumas pessoas não tem como, por causa que tá no trabalho. E tá tudo bem, viu, gente? Vocês têm a liberdade de entrar e sair na live a hora que vocês quiserem, viu? Fiquem tranquilos que eu vou entender. Mas eu tô sempre aqui, fazendo live quando eu posso, tá bom, gente? Então já é cotidiano, 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, que conta uma história, do profeta Natã, que repreende o rei Davi, E eu quero ler essa história com vocês e quero falar de um tema que sem arrependimento não há avivamento. Então vamos ler a história
de Davi, Romano. Tô tão acostumada a pregar Romano. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 em diante. Vamos ler. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, não tinha nada, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. No seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E as tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, 4 vezes mais, né? Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse o profeta Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual te deitará com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a tua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia o servo de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi e seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram ao seu servo: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe, se o Senhor se compadecer de mim, viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-lo mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e enfim. Até aqui, tá bom, gente? A história é muito longa, a história é muito extensa, mas eu quero só frisar algumas partes dessa história para não contá-la toda.
Por que o tema da live é sem arrependimento não há avivamento? Davi é uma prova viva disso. Que se ele não tivesse arrependido do que fez, Deus não seria na vida dele. Ou Deus não tinha livrado ele até mesmo da morte. Mas você vai ver que Deus é misericordioso, livra ele da morte. Mas Deus também é justo e sincero com Davi. Fala, olha, vai ter consequência. A espada não vai sair da sua casa. O mal vai te sobrevir. Vai vir mal sobre a sua casa. Mas eu vou te dar vida. Eu vou compadecer de ti. Vou ter misericórdia de você. Mas não significa que você não vai ter consequência dos erros que você cometeu, Davi. E o tema da live é isso. Sem arrependimento não há avivamento. Eu anotei algumas coisas aqui e quero ler junto com vocês. Quando Deus usa o profeta Natan para falar com Davi sobre os seus pecados e as suas iniquidades, que diferença, Ana, tem de pecado para iniquidade? A diferença é quase nada. Por quê? Pecado e iniquidade é quase tudo a mesma coisa, mas tem uma diferença. O pecado, alguns cometem pecado sem saber, ou por imprudência, ou por ignorância, por não conhecer as escrituras. Enfim, não significa também que não vai ter consequências, ok? Mas a iniquidade é algo mais extenso. O pecado chamado iniquidade é aquele que a pessoa comete e vive cometendo e justificando que tá tudo bem. É o pecado que muitas das vezes a gente cometemos e falamos, o que tem, né? Todo mundo peca. Só que o pecado e a iniquidade, pecamos e vamos pecando e cometendo esse ato. E isso que desagrada, né? O coração de Deus. Primeira atitude que Davi tem quando se arrepende dos seus pecados. Davi se prostra diante de Deus. Aqui tem um mistério. Prostrar, se humilhar ou pedir algo que você não sabe a resposta. Exemplo, quando o homem apaixonado pede a mão de uma mulher em casamento, ele se prostra, ajoelha, né? E pede ela em casamento. Ele não sabe a resposta dela, mas confia que seja um sim. Então, aquele ato que o homem tem, ou melhor dizendo, ação, é para reverenciá-la, honrá-la, respeitá-la. Agora, voltando aqui para a palavra, quando Davi se prostra diante de Deus, ele está tendo a ação de quê? Reverenciá-lo, respeitá-lo, honrá-lo. Para que eu e você se achegue para perto de Deus, pedir perdão dos nossos pecados, precisamos reverenciá-lo, respeitá-lo, honrá-lo. Muitas pessoas pedem perdão a Deus, mas não tem o temor. E tem gente que acha que o temor a Deus é só medo. E temer a Deus não é sobre medo. Temer a Deus é respeito, é honra, é respeitá-lo, é honrá-lo, é reverenciá-lo, porque Ele é Deus. Segunda atitude de Davi diante do seu arrependimento, rasgar as vestes. Tem um mistério também. Qual, Ana? Preste atenção. Veste diz muito sobre nós. Quem aqui já teve uma sensação boa quando alguém fala, você é crente, né? Ou evangélico, cristão. Enfim, da igreja. Aí a gente fala por quê? Alguns falam por causa da roupa. Muito bom isso, né? Mas algumas pessoas sabem vestir, vestem muito bem. Mas por dentro dá nada bem. Calma, vou explicar.
quando a palavra diz que ele rasgou as suas vestes, é como se Davi tirasse sua roupa de rei, sua máscara de bom homem, de bom líder, enfim, muita coisa. Quando eu e você a chegar para perto de Deus, precisamos parar de fingir que estamos vestidos e ficar nu diante dele. Calma, vou explicar para você não achar que eu estou pregando heresia. Quem aqui lê Bíblia? Diga eu. Alguns aqui vai conhecer aquela passagem que Deus manda Moisés tirar suas sandálias. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Você também vai ver Elias tendo que tirar sua capa e o dando a Eliseu. Jeremias, capítulo 3, versículo 11, você vai ver Deus mandando o profeta comprar o cinto. O que eu quero te dizer aqui é o seguinte: vai ter certas situações na nossa vida que teremos que tirar nossas máscaras para Deus tirar. Tirar sandália, tirar capa, tirar cinto, tirar veste. Por quê? Porque não tem como eu e você mentir para Deus. Podemos mentir uns para os outros, mas para Deus não. Davi mentiu para o seu povo, mas para Deus não conseguiu mentir. Quando reconheceu seus pecados, suas iniquidades, ele se arrependeu de verdade. Muitos lêem essa passagem e não fala muito disso, né? Que Davi cometeu um pecado a qual ele não apenas olhou para Betseba, mas ele também tomou ela para si. E vai mais ainda além. Davi manda matar o seu marido Urias. Nós acabamos de ler a história aqui em 2 Samuel capítulo 12. Então, gente, muitas das vezes a gente pensa assim: não, Davi não sofreu nada não, Davi era muito certo nas coisas dele. Não era assim. Davi fez muita coisa que não presta, Davi fez muita coisa que não convém, mas também não significa que Davi não se arrependeu. Davi, quando Deus manda o profeta Natan falar com ele, entregar a profecia: olha, você estava assim, você estava assado. Ele vai, começa a se humilhar diante de Deus, ele começa a arrancar suas vestes. E quando a Bíblia está falando ali, não é sobre roupa. Não é sobre pegar e rasgar a blusa ou rasgar o seu manto, não, gente. Ali, quando a Bíblia está falando, é rasgar o seu coração, é rasgar a sua alma, é pedir Deus perdão por tudo o que pensa, que sente e que fez. Então, você vai ver que Davi, ele tem um sincero arrependimento ali. Um sincero arrependimento ali. Segundo tema que eu vou falar. Quando Jesus ia curar as pessoas, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Tinha cegos, coxos, vários com enfermidades graves. Mas mesmo assim ele perguntava. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele queria que cada um reconhecesse o que tinha. Porque não era óbvio, gente, que os cegos queriam enxergar. Então, mas Jesus perguntava mesmo assim. Sabe por quê? Tinha coxos, aleijados, paralíticos, não era óbvio que queria voltar a andar? Mesmo assim, Jesus perguntava. Deixa eu te falar o porquê. Deus me falou o porquê. Tem gente que tem problemas graves, mas está preocupado com coisas fúteis, coisas pequenas. E tem gente que tem problemas sérios, mas não reconhece isso. Então, muitas das vezes, eu e você tem problemas seríssimos, mas a gente está olhando para aquela coisa mínima, um detalhezinho só. Muitas vezes, ele ou ela fala de problemas fúteis e muito pequenos para Jesus. Quando o problema grave, sério, que era para ter resolvido há muito tempo, não resolve. E sabe por quê? Isso porque não reconhece a cegueira, não reconhece a paralisia, a falta de se levantar. O Senhor continuou falando comigo muito. Muitos não têm cegueira como os do cego, que era sobre visão, voltar a ver.
mas tem uma cegueira muito pior, que é a cegueira espiritual. Não consegue enxergar a realidade da vida. Muitos não têm a paralisia como os dos coxos e paralíticos, mas têm a paralisia espiritual, paralisia do sono profundo. Não ora, não jejua, não lê Bíblia, não busca a presença de Deus. Isso também é estar paralítico. Isso também é estar cego espiritualmente falando. Está numa paralisia espiritual, está numa cegueira espiritual. Às vezes não é física, às vezes é espiritual. Então, tem vários tipos de assunto que o próprio Deus coloca no meu coração. E hoje eu trouxe aqui para a live, né, para estar falando disso. Mas muitas pessoas não enxergam isso, não conseguem enxergar isso. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Marcos, capítulo 14, versículo 32 e 42. Jesus disse aos seus discípulos: gente, vocês não pudessem vigiar comigo nem uma hora? Desperta tu que dormes. E você lê lá que era madrugada. Mas parece, né, que Jesus não sabe que os discípulos é ser humanos e que cansa, precisa dormir para descansar. Mas quando ele exorta eles ali, gente, ele não está falando do sono fisiológico, que todos têm que dormir para descansar. Está falando do sono espiritual. Não estou aqui pregando algo que não seja do Espírito Santo. É uma palavra de despertamento espiritual. O Senhor só curou Davi quando ele reconheceu o problema grave e sério que ele estava cometendo e tendo dentro de si. E alguns processos de cura demoram mais que os outros, mas não significa que não vamos ser curados. Porque Jesus só cura aquilo que eu e você temos conhecimento. É momento de você e eu conhecer o problema grave e sério que temos para Jesus curar. Amém? Jesus me chama a atenção. Jesus chama a sua atenção também. É tempo de despertar da cegueira espiritual. É tempo de despertar do sono profundo. Desperta, ó tu que dormes. Em nome de Jesus, acorda para a vida. Jesus está voltando e quer que eu e você esteja preparado para recebê-lo. Como se prepara, Ana, para Jesus? Orando. O que é orar? Conversar com Deus. Tudo sobre a vida. Vigiando. O que é vigiar? Observar, prestar atenção no que fala e faz da sua vida. Fazendo propósito de jejum, de ações de graça. O que é jejum? É abster-se de algo ou de comida. Em alguns casos também de água, por um período de tempo, com o propósito de focar na busca espiritual e na comunhão com Deus. Ações de graça. O que é ações de graça? Um ato de expressar gratidão e reconhecimento pelas bênçãos e graças recebidas, seja por forma de manifestação de apreço, como por exemplo, louvor a Deus. Abrir sua boca e começar a louvar, escutar louvores, é um ato de ação de graça. Tem gente que não tem esse hábito. Às vezes louva lá na igreja, mas não tem o hábito de louvar em casa. Pegar e colocar lá no seu celular ou na sua TV ou qualquer outro tipo de aparelho, né? Que você possa estar ouvindo um louvor e dando o louvor a Deus. Continuando. Leia a Bíblia. Não sei ler, Ana. Ouça a Bíblia. Hoje, gente, tem até mesmo aplicativo. E você pode apertar lá e você ouve de Gênesis a Apocalipse ouvindo a palavra lida. Hoje não tem para quem correr, né? Busque conhecimento da parte de Deus e seja livre daquilo que você não reconhece. Eu sei que algumas pessoas não têm um entendimento profundo da palavra. Tá tudo bem. Só que o próprio Senhor, por intermédio de Paulo, falou assim: olha, crescei na graça, mas lá também fala crescer no conhecimento. Algumas pessoas oram, jejuam, faz propósito,
mas não tem o conhecimento da palavra de Deus e é pego ou pega de surpresa por muitas pessoas que pregam falsas coisas. Pessoas que gostam de pregar heresias, pessoas que gostam de pregar coisas que não é da palavra, que não está na Bíblia. Então, gente, nós temos que crescer nos dois. Temos que orar, ler Bíblia, jejuar, fazer propósitos, jejuns e orações. Mas também temos que ler a Bíblia. Ah, não sei ler. Ouve a Bíblia. Conheça a Bíblia. Peça a Deus revelação por meio do Espírito Santo. Para que você não seja enganado. Para que você não seja enganado. Em nome de Jesus. Amém? Hoje vou fazer uma live mais rápida, né? Porque eu preciso estudar ainda. A glória de Deus. Mas sempre vou estar fazendo um esforço, viu, gente? Para estar trazendo a palavra de Deus aqui. Eu sei que algumas pessoas não têm paciência, né? E tá tudo bem também. Eu entendo isso. Mas eu tenho que fazer aquilo que Deus me manda, né? Quando muitos não querem fazer isso, eu faço. Pelo poder e a misericórdia de Deus na minha vida. Amém, gente? Vamos orar para estar finalizando essa live. Desde já eu agradeço a todos, viu? Por ter ajudado de alguma forma, né? Deu um pouquinho a gente. Mas é assim mesmo, né? Porque Deus queria falar só com vocês. Algumas pessoas só, né? Tá bom, gente? Vamos orar? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Pai querido, Pai amado, eu não sei de vida de ninguém, mas o Senhor sabe. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha falar com o teu povo e não se calar. Desperta este homem, desperta essa mulher, guarda a vida dele, guarda a vida dela, restaura a vida dele, restaura a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa é minha oração a Ti. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Fique com Deus e até uma próxima live. Em nome de Jesus.